Vocês merecem explicação de todas as nossas posições. O primeiro ou 10º lugar é Brasil. Depois Rússia e depois China. Mais uma vez vocês vão falar assim, nossa, como é que eu não pensava nisso? E é tão óbvio que você vai falar isso. Quando essa guerra começou, eu falei que a Europa passaria por graves problemas. Acontece que os grandes especialistas de Wall Street, da Citi, todo mundo quer a Rússia. A Rússia que ficou daquele tamanho, como naquela época todos ficaram. Conquistas internas, brigas internas, guerras internas, mata daqui, mata do homem. O homem conseguiu tudo, conseguiu esfolando o outro. Isso é história. O homem é guerreiro naturalmente. Gosta de uma treta do cacete. Vai gostar de uma treta assim no quinto dos infernos, que gosta. Então o homem partiu disso aí. Beleza, ótimo. A Rússia ficou aquele vasto império, riquíssimo, porém, dificílimo, hostil, inóspito, mas com desenvolvimento, com descobrimento, com a revaloração do que é valioso, do que não é valioso. A revaloração do que não é valioso, do que é valioso, é dado pelo mercado, pela necessidade, pela raridade e por uma conjuntura bem humana e canalha disso tudo. Que aí é a interferência humana. É aquela que chega, olha para um quadro, fala que vale 10 milhões de dólares. Eu olho que coisa horrorosa, não vale nada. Só para vocês saberem, a Josefina, a esposa de Napoleão, ostentou em algumas festas joias feitas de alumínio. Você já pensou em pegar um garfo de alumínio, uma panela e fazer uma joia para você? Valia muito mais que o ouro, pela raridade. Hoje o alumínio entrou na linha industrial e tem um valor como metal para a indústria. Porém, nada mais do que isso. Mas tinha valor de metal precioso. Isso é a raridade. Então, a gente tem que valorar essas coisas. Então, a Rússia, com o desenvolvimento da humanidade, coisas que não valiam nada passaram a valer muito. E começou a cobiça. A cobiça começa com Napoleão, que vai para lá com 500 mil soldados, volta com 5 mil, tomou-lhe uma taraqueta. Depois nós temos a Operação Barbarossa, e Stalin e a União Soviética conseguem vencer a Segunda Guerra Mundial. O Ocidente, tirando a guerra aérea de 39 a 41, de 41 a 44, a guerra na Europa é aeronaval. Só existia um ponto de guerra de contato, guerra de atrito, na Rússia, onde morriam milhões de pessoas. E Roosevelt pressionando para fazer uma operação que Stalin pedia socorro. Abra uma frente ocidental para tirar os alemães daqui, para aliviar a pressão. E o Ocidente só aprova isso quando, efetivamente, a União Soviética sozinha vira a guerra. Quando ela vira a guerra, quando ela faz a Batalha de Kursk, quando ela começa a empurrar, quando ela vem como um rolo compressor por cima dos exércitos alemães, é que fazem o dia D. O dia D é uma farsa. Morreu gente, morreu pobre. Eu não tenho nada contra o povo americano, contra o povo inglês. O povo inglês morria de fome quando a Inglaterra era a maior potência do planeta. Eles abrem a frente quando descobrem que a Rússia, a União Soviética, é levada. Em 91, dia 26 de dezembro, acaba o comunismo. Cai o regime na União Soviética, na Rússia, no que sobrou. A nave-mãe, né? Vamos dizer, 80% de todo o território era a União Soviética. E começa o período mais nefasto da história da Rússia, desde a época de Napoleão, talvez. 9 anos de destruição total. Em 9 anos, o número de homicídios explodiu, as gangues andavam pelas ruas, o país foi sucateado, barões e tubarões do dinheiro se apossaram das riquezas do Estado, como aconteceu na Ucrânia. Em 99, assumiu, no último semestre, o Putin. E ele se elege na onda dos oligarcas de lá, o principal oligarca, eu sempre esqueço o nome, eu tenho que decorar o nome dele, eu uso ele recorrentemente, que é o Roberto Marinho de lá. O Roberto Marinho queria pegar o resto das empresas, já bastava o império que ele tinha, queria mais. E o Putin vem e vence. A obrigação original eram 17 países que iam sair dali. 17 países seriam criados ali. Iriam desmantelar a União Soviética. Foi por isso que a Ucrânia entregou as armas antes. Não tem problema, nós vamos acabar com tudo. Entrega para eles que a gente acaba só em um lugar. Já existiam contratos pré-assinados para desmontar todos os submarinos nucleares russos. E aos 48 do segundo tempo, depois de dar 3 minutos de acréscimo, olhando para o relógio, já olhando para o meio de campo, para pedir, apontar o meio de campo, o Putin vai e faz um gol contra. Um gol contra a oligarquia. Um gol contra o neocolonialismo. Um gol contra tudo isso que eu estou falando é história, gente. Isso aqui não tem como correr disso. É história real, verdadeira, que está aqui. O Putin, eu já botei uma live aqui, o Putin é um traidor. O Putin traiu quem o colocou lá. Não traiu o povo, traiu quem o colocou lá. E daí para cá,
a Rússia volta a ser uma potência. O Ocidente, quando a Rússia começa a se encorpar através da OTAN, que é uma entidade totalmente nazista, ela nasce nazista em 1949. Acho que era o primeiro-ministro, era Konrad Adenauer. Para combater o Pacto de Varsóvia, que só nasceu em 52. Primeiro-ministro, 14 anos, foi ele, Konrad Adenauer. Acho que é o Konrad Adenauer. Ele, em 49, ele assume. Inclusive, algum tempo depois, eles confessaram que eles mantinham um exército de 30 mil egressos das tropas nazistas. Abriram as celas e botaram para fora. Todo mundo da cela para fora e viraram comandantes da OTAN. A OTAN começa a cercar a Rússia, porque Putin começa a criar um cenário de Rússia grande. Começa em 2000, já contei a história aqui do submarino Kursk, como ele foi afundado pela OTAN, como tentaram derrubar o Putin, e o Putin deu uma volta magistral nisso tudo e se solidificou como grande líder da reforma. O Putin não é ditador, o Putin é presidente. Ele é eleito com inimagináveis quase 90% dos votos. E o que aconteceu? Qual é o grande esquema da Ucrânia? A Ucrânia é o maior país da Europa, fora a Rússia, e tinha uma linha de influência muito grande com a Rússia, até o ponto que George Bush, filho, chegou a se reunir com o Putin e deixou claro para os americanos que era para não mexer com a Ucrânia. A Ucrânia é área de influência russa, deixa lá. Tipo, vamos deixar ele lá, não vamos mexer com eles não. Mas a riqueza é muito grande, a ganância é muito grande. A BlackRock, a Vanguard e todos esses testes de ferro, eles querem mais e mais e mais. E querem, de qualquer forma, destruir a Rússia, o Império Russo que eles conhecem. Como Império Russo. Começamos com o Euromaidan, em 2012, uma revolução de Araque, criada com o intuito de moralizar a Ucrânia, capitaneado pelos Estados Unidos. Victoria Nuland era a principal, esse demônio que está aí até hoje. Por aí, também em desgraça. Em 2014, praticamente, começa a guerra, uma guerra não declarada, no Donbass, aquela região do sul da Ucrânia, de 4 províncias, que a Crimeia, a Rússia foi lá e pegou de volta. E a Crimeia, para quem não sabe, Nikita Khrushchev passou ela para a Ucrânia. A Ucrânia foi criada em pleno regime comunista, a Ucrânia não existia. A Ucrânia é terra do meio. Ela foi criada em 1922 por Lenin. Ela teria sido em 1917 e totalmente oficializada em 1922. E em 1957, ou acho que 57, num corre homérico, Nikita Khrushchev pegou e passou a Crimeia para aquela região. Ocorre que aquela região, o gentículo é 90% russo. E a interação entre o povo em si, entre a Ucrânia e a Rússia, é muito grande. É praticamente impossível alguém da Rússia não ter um parente na Ucrânia ou vice-versa. Só para vocês imaginarem, o prefeito de Kiev é russo. O chefe das Forças Armadas Ucranianas é russo. Zelensky é russo. Então, existe essa coisa. São todos eslavos. E a melhor coisa, o melhor cenário para os Estados Unidos dentro da sua filosofia da OTAN. O importante é dividir a gente. O importante é que nós nos dividamos. Divida para governar, para imperar. Isso vem de Roma, esse ensinamento. Só que Roma era 10 vezes melhor que os Estados Unidos, como colonizador. Então, eles colocam dentro da gente a semente da discórdia, através de LGBT, de falta isso, de falta aquilo, doutrina woke, ONGs, tudo isso aí. Tudo isso é um processo de divisão. Você não se dá conta. Depois eles vêm com a mídia. E depois eles vêm comprando quem está à venda. E, lamentavelmente, quase todo mundo está à venda. E quem está à venda sempre recebe mais do que merece. Porque o cara que está se vendendo, ele poderia ser vendido por menos. Ele é corrupto, ele está se vendendo. Mas voltando à vaca fria. Quando efetivamente a Rússia, qual foi o que detonou a guerra da Ucrânia que pegou até a mim? Foi simplesmente a Ucrânia pedir mísseis nucleares. Estavam provocando a Rússia, fizeram os acordos de Minsk. Existem acordos de Minsk, prontos. Os acordos de Minsk, prontinhos, lá. Invalidado. E nunca foram assinados. A primeira-ministra da Alemanha disse simploriamente que aquilo era um engodo para enganar a Rússia enquanto eles armavam a Ucrânia. Ou seja, a predisposição de criar da Ucrânia uma bucha de canhão, uma frente de morte, para conseguir os intentos, era grande. O projeto não era ganhar a guerra no solo, não era. Eles sabem que não dá, é impossível. É impossível. Qualquer analista militar, com poucos neurônios, sabe que é possível. Tanto é que todo o exército ucraniano e todo o armamento ucraniano foi destruído. Tudo que tem lá é original lá, praticamente não existe nada. Nada existe lá. Tudo lá é novo. Mísseis, armas, dinheiro, tudo. É uma guerra para desestabilizar. E começaram com as sanções, aumentando as sanções que já existiam na Rússia. E deram o golpe final com o SWIFT. E, simplesmente, a indústria alemã, a Europa, que recebia gás barato da Rússia, energia barata, fecharam as portas para a Rússia. E vamos sufocar a Rússia. A Rússia não vai aguentar. Eles estão fora do sistema SWIFT. Economistas e generais calculistas
faziam de tudo, mostravam para todo mundo que era impossível a Rússia sobreviver. Não tem condições da Rússia sobreviver. Os analistas, os técnicos da OTAN, simplesmente faziam as contas de quanto tempo Putin ia durar. Aí começou do outro lado a campanha midiática. O que dizia a campanha midiática? A campanha midiática dizia que a Rússia não tinha munição, que Putin estava à porta da morte. Qualquer órgão de imprensa que faz isso, que fala isso, você não pode nunca mais ouvir nada dele. Aí começou o fantasma de Kiev, tudo isso aí, até que, simplesmente, de uma hora para outra, começou a cantar a história de que a Rússia era fraquíssima, porque a Rússia não ganhou a guerra em 4 dias, 5 dias. Isso nunca foi falado. Chip de máquina lavar, todas as histórias. Lutando com pá, nada. Não tinha munição. Nunca. Putin, desde o começo, falou assim, nós temos objetivos que ele não mostrou, mas é a destruição de grupos nazistas e paranazistas lá, e a Europa toda destruindo os monumentos russos, os monumentos a quem nos livrou do nazismo, todos eles na mesma toada, no mesmo ponto, da mesma forma. E, para quem não sabe, a Europa tem uma locomotiva e vários vagões. A locomotiva se chama Alemanha. O marco o marco acabou, virou Euromark. Quem dava estabilidade à moeda, efetivamente, era a Alemanha. A sua máquina impressionante, industrial, sua capacidade, sua qualidade, suas grandes empresas, todas elas pujantes. Foram feitos o Nord Stream 1 e 2 para chegar gás em maior volume, mais barato. Foi sabotado pela OTAN através do MI6, do Mossad e da CIA. Isso confessado pelo Trump, o primeiro-ministro alemão agora. Sobre ele aí. São 4 cavaleiros. Confessado por ele e os caras rindo. Então, primeiro sinal, por exemplo, que a Mercedes perdeu o seu maior mercado. As indústrias perderam um mercado de 145 milhões de consumidores e em expansão. A Rússia não se preocupava de produzir coisas que a Europa produzia e vendia para eles. Empresas em toda a Europa, pequenas, médias empresas, começaram a falir. O consumo de energia, a conta quadriplicou. Os Estados Unidos esfregando a mão que estava vendendo gás liquefeito. Hoje a maioria do petróleo, do gás consumido na Europa, todo ele é da Rússia, pagando ágio para outros países. Atenção, outros países compram e revendem Europa. A Europa todinha compra hoje gás por 3, 4 vezes o preço, com as suas indústrias, suas empresas totalmente contaminadas. A pedra laminar veio com o grupo Volkswagen. Para quem não sabe, a Volkswagen fez um acordo desde 1994 e que deveria durar até 2029, em que eles não praticariam demissões. Eu quero dizer para vocês que esse acordo foi rasgado unilateralmente pela Volkswagen. 35 anos, um acordo de 35 anos de garantia de emprego. Dá uma geração inteira aposentada. Só que, a partir de julho de 2025, daqui a 9 meses, a Volkswagen vai fazer uma demissão em massa. Vai dar uma garantia de 6 meses a esses funcionários demitidos e 2026 começa a antessala do inferno para todos eles. A indústria automobilística simplesmente dá seus últimos suspiros. Não é só a Volkswagen, estou falando de emprego direto. De 130 mil empregos devem restar, depois de um ano, 30 mil. A Volkswagen precisaria economizar hoje 20 bilhões de euros. A indústria automobilística alemã hoje emprega aproximadamente 780 mil. E na cadeia completa chega a 1 milhão e 100 mil funcionários. E hoje a gente calcula que, inicialmente, de cada 4 funcionários, um será demitido. Porque é bom matar a cobra e mostrar o pau. Por exemplo, a empresa de engenharia mecânica JG, conhecida pelos seus tornos de alta precisão, fundada em 1856, há 160 anos, vai fechar as portas. Vai à falência. Só nessa empresa vão ser demitidos 340 funcionários de altíssimo gabarito. A empresa Continental, que fabrica pneus e autopeças para as indústrias automobilísticas, também sofre do mesmo problema, a diminuição de pedidos. Problema na Volkswagen e vice-versa. Será fechada e 3 mil funcionários vão ir para a rua. E será feita a extinção total de toda a produção de carros elétricos. A Bosch, todo mundo conhece a Bosch, que tem 230 anos, foi fundada em 1795, também entrou no processo de demissão de funcionários. A empresa vem perdendo concorrência, vem perdendo clientes pelo mundo afora, perdeu um mercado de 145 milhões, e a Bosch, que é uma empresa especializada na área de tecnologia, acionamentos, controle e mais uma série de coisas, simplesmente está demitindo. Semana passada, para você saber como é que está a Europa, os fabricantes europeus apresentaram uma queda de 18% no mês de agosto, comparado ao mês de agosto do ano passado.
18% de queda de vendas. O maior índice de declínio de venda de carros elétricos, que caiu 44%. De 21 mil passaram para 14 mil. Na Alemanha ainda é pior. A venda de carro elétrico caiu 68%. E a de carros a combustão, 27%. Na França, a queda de venda de carros foi de 24%. Na Itália, de 13%. Na Espanha, que sofre menos, 6%. Isso é o trabalho que eu falei, toda a guerra econômica. Essa guerra foi muito mais bem planejada pela Rússia e pela China do que julga a sua vã filosofia, a minha não. Então, o que vocês estão vendo aí é o resultado da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Como eu falei que eles iriam pagar. Os Estados Unidos também estão pagando. Mas os Estados Unidos eu vou entrar em outra vertente. O pessoal não está vendo a desdolarização. A gente fala nisso há muito tempo. E riam, né? O dólar sobe no Brasil. Não, o real perde valor diante do dólar no Brasil. Diferente. A desdolarização está acontecendo em ritmo acelerado. O dólar vai acabar de hoje para amanhã? Não vai. Não vai. Mas o dólar vai deixar de ser arma. Está deixando de ser arma. Aí eu já fiz uma live anterior mostrando para vocês o perigo que é o BRICS para tudo isso aí. Os Estados Unidos está perdendo poder com o SWIFT. Entre países, nós temos países colonizadores, exploradores, países produtores, países ex-colonizados e países inertes. Lamentavelmente, a gente entra nessa última categoria, de países inertes. Países que uma hora você pensa que está indo para a Rússia, outra hora você pensa que está indo para lá, que na realidade não tem vontade própria. O Brasil vive o século da vergonha. Nenhum país tão grande, tão independente, tão bem financeiramente, economicamente como o Brasil, está na situação que está. O Brasil era para ser um canteiro de obras, não um canteiro de bitcoins, não um canteiro de especuladores. Acabar com isso, com esse negócio, a economia brasileira é trabalho. A China, em 2000, acho que em 2005, 2004, não tinha 1 quilômetro, eu acho, de ferrovias de alta velocidade. Hoje tem 35 mil quilômetros e continua expandindo. Um trem de alta velocidade entre o Rio e São Paulo já era para ter acontecido há muito tempo. Não era para ser sonho. Aí vem aqui, vai vir um economista, diz não pode, porque o fator econômico, isso aqui, vai ficar custo, porque é muito melhor você investir em Bitcoin. Vamos investir esse dinheiro em Bitcoin ao invés de ter ferrovia. É inadmissível. Era para você sair de Belém do Pará a Porto Alegre de trem, com ramificações para Brasília, para Belo Horizonte, para todo lugar. Aqui tem uma tribo de ilha, aqui nós vamos botar a ferrovia e foda-se. Vai ter ferrovia aqui, pronto. É desenvolvimento. Acabou. Eu já disse o que é ferrovia. Acho que num programa aqui eu falei só sobre ferrovia. Vai dar passagem subterrânea para animal, para gente. Foi assim que os Estados Unidos conseguiu o desenvolvimento. Por que a ferrovia é melhor do que a rodovia, Rubem? Por uma coisa muito simples. Se eu fizer a preservação do interior do Mato Grosso, por exemplo, eu pego uma cidade, coloco uma ferrovia e 300 quilômetros depois boto outra estação. Sabe o que vai ter nesse meio do caminho? Nada. Nada. Eu posso levar a passagem de animais, não tem problema. Outro lugar eu cerco, para os animais passarem só por um setor onde eu elevo a ferrovia. Ah, é custo. Tudo tem que ter custo. Nós vamos deixar aqui. Então é o seguinte, você tem a ferrovia. Você liga uma cidade a outra. Sabe o que tem do lado de uma ferrovia? Nada. Nada. E é isso que você quer. Que não tenha nada. Que não tenha nada. O importante é isso. Não tenha nada. A ferrovia vai ter a cidade aonde você quiser. Você pega uma ferrovia, você estende. Quando eu chegar daqui a 200 quilômetros, eu falo assim, aqui eu vou fazer uma cidade. Ali eu boto uma estação. Ali eu coloco um banco. Ali eu coloco uma coisa, ali eu faço uma cidade planejada. Planejada. Eu planejo uma cidade e coloco ali. Olha a diferença entre rodovia e ferrovia. Rodovia vai ter borracheiro, 500 quilômetros. lanchonete, um trecho de 500 quilômetros de ferrovia e um trecho de 500 quilômetros de rodovia. Bem, primeiro que normalmente, onde eu fizer 500 quilômetros de ferrovia, eu vou ter que fazer 600 de rodovia. Porque como usa um trecho muito maior, você vai ter que fazer mais curvas, mais contornos. Tá? Se for fazer um túnel, é um túnel muito mais complexo. Mas tudo bem. Eu boto uma estação aqui e 500 quilômetros na frente eu coloco uma estação. O que tem na beirada dessa ferrovia? Nada. Pode ser reserva, pode ser produção, pode ser o que for. Ali não tem nada. Agora eu vou botar uma rodovia. No primeiro quilômetro, o cara vai lá, faz um biombo e abre uma borracharia. Aí o do lado vai, abre um riscafá com um botequim. Outro vai, abre um puteiro. Aí já começa ali. Aí vem gente, faz 50 barracos. Já vira uma favela. Aí a 3 quilômetros dali, o cara faz outro povoado. Porque o carro, a rodovia, você para em qualquer lugar. Você encosta e para. Encostou, parou.
Tá bom, ali você faz. Daqui a pouquinho, aqueles 50 lá já viraram 500 e já estão reivindicando uma estrutura de cidade e o Estado não teve nada a ver com aquilo. Mas caiu de presente para mim, para você pagar poluição. Aí vão pedir água, vão pedir esgoto, vão pedir tudo. Nasceu um problema. É igual ao aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas é um problema para a cidade de São Paulo. Você não vê? Ele passa driblando prédios. Gente, o aeroporto de Congonhas foi feito no meio do mato. Foi a cidade que foi para lá. Mas os governantes deixaram aquela área acontecer para lá. Ele já foi feito planejado, longe. Pronto, rodovia é necessário? É. Os Estados Unidos é grande como país, eu respeito os Estados Unidos como país. É porque eles têm uma malha ferroviária magnífica, que é o melhor que eles têm, e também tem a malha rodoviária. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora, para o Brasil, que tem uma floresta do tamanho da região amazônica, a melhor coisa que existe é a ferrovia. Que você escolhe no meio do trajeto aonde você vai montar uma cidade. E você pode fazer ela planejada. Como é que você chega lá através de ferrovia? Depois um aeroporto, ótimo. De carro, não dá para chegar lá, não tem rodovia. Não vou. Aí sim, aí é uma coisa lógica, ecológica. Nós não vamos fazer rodovia para tal cidade no Mato Grosso. Por lá você só vai de ferrovia ou de avião. Porque, como eu falei, ferrovia não dá para criar nada do lado de uma ferrovia. Os trens passam assim, ó. Se for de alta velocidade, então é assim, ó. Você nem vê. Agora você imagina, 350 km por hora, vamos dizer que anda 300 km por hora. Eu ia entrar aqui, 1h30 depois eu estaria em São Paulo. Para que eu vou de avião? Para que eu vou me entupir dentro de um ônibus? Para que eu vou pegar o carro e ir de carro? Se eu tenho um trem ali. O brasileiro precisa de carro porque não tem transporte público. Aqui a única coisa que você sabe falar é em recessão, tá? Em superávit primário para pagar juros de uma dívida que nunca foi auditada. Então, como eu falei, existem colonizadores, exploradores, produtores, ex-explorados e inertes. O Brasil é inerte.